Olha só que interessante que eu vou trazer nesse vídeo. Qual a importância do coordenador participar na sala de aula? Pois é, sabia que na sala de aula também é lugar do coordenador pedagógico? Você, professor, dá essa liberdade e você, coordenador, constrói essa relação de parceria e sintonia? Pois é, então assiste esse vídeo que eu vou dar para vocês algumas estratégias para que essa participação na sala de aula ela não seja uma invasão na sala de aula do professor, mas sim uma construção de um relacionamento, certo? Mas primeiro eu vou dar as boas-vindas para quem está chegando aqui ao vivo. Boa tarde para quem já almoçou, bom dia para quem ainda não almoçou. Sejam muito bem-vindos a esse episódio do programa Na Sala de Aula com o Professor, onde nós trazemos estratégias para que esse relacionamento seja construído, quebrando muralhas, superando muros invisíveis entre coordenadores e professores e construindo uma ponte que liga o coração do coordenador ao coração do professor. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o papel do coordenador pedagógico dentro da sala de aula. Bem-vinda, Jerusa, diretora Fá. Olha, gente, eu não vou ficar pronunciando os nomes porque depois a gente comete umas gafes aí, né? Que cada um usa o codinome, mas aí estejam todos aí, sejam muito bem-vindos, interajam, coloquem as perguntas de vocês, as dúvidas, e eu vou respondendo aqui ao vivo. Porque esse assunto ele é tão importante, não é? Por que é importante falar, então? Por quê? Eu gosto sempre de começar com a ideia do porquê. Inclusive, olha só uma dica top para começar já lacrando. Você precisa deixar claro para o seu professor o porquê da sua presença na sala de aula. É verdade. Sabe por quê? Todos nós somos movidos por um motivo, por uma razão. E quando eu sei a intenção do que está acontecendo, eu tendo a aceitar melhor. Agora, o problema é que muitas vezes essa intenção ela só está clara para o coordenador e ele não transmite para o professor qual a intenção. E qual é a verdadeira intenção e a necessidade de um coordenador pedagógico acompanhar, por exemplo, uma aula, seja virtual ou presencial? Inúmeros, daria aqui uma lista de motivos. O primeiro dele é que para que você possa acompanhar o processo de ensino-aprendizagem, se aquela metodologia aplicada pelo professor condiz com a metodologia do colégio, é o esperado? É uma forma adequada? É pela qual o colégio acredita que deve ser? Para que você, coordenador, possa visualizar os alunos que estão apresentando algum tipo de dificuldade e o seu olhar de especialista também vai contribuir de alguma forma a procurar estratégias e viabilizar processos. Esse é só um dos motivos pelo qual você, coordenador, precisa participar das aulas. Não estou dizendo todos os dias, eu sei que há questões envolvidas no horário, numa agenda de um coordenador, sei muito bem como é isso. No entanto, se faz necessário que você organize uma rotina e esteja, assim, mais presente na sala de aula com o professor. Mas não só quando você acompanha a aula, você está presente. Outra forma de você estar presente numa sala de aula e não fisicamente, por exemplo, nas suas reuniões semanais. Um coordenador pedagógico, ele precisa fazer reuniões semanais com a sua equipe. É necessário para que o processo seja acompanhado, orientado. Não dá para fazer apenas reuniões mensais, reuniões coletivas, porque aí a pauta é uma outra. É necessário que você ouça os professores, as dificuldades e as necessidades para que você possa, junto com o seu professor, pensar em melhores estratégias. Faz sentido isso para vocês? Coloquem aí no chat. Eu sei o quanto é árduo encaixar na sua agenda, coordenador, tempo para que isso aconteça. E eu sei também o quanto é desgastante emocionalmente, gasto de energia, parar para ouvir o professor. Porque as relações, elas demandam energia, mas eu não posso fazer muita coisa, sabe por quê? Porque uma vez que eu assumo um cargo de liderança e eu tenho pessoas envolvidas, eu preciso gostar de falar com as pessoas. Então, se eu não gosto, eu já não estou na profissão correta. Se eu não gosto de lidar com os meus professores, então eu preciso começar a repensar quais são os meus valores, tá? Não tem outra saída, você precisa participar do processo de ensino-aprendizagem. E quais são as consequências de um coordenador quando ele não está presente com o professor? E quando eu digo presente, ampliando aí essa visão e a mentalidade, não é só a questão de presença física, é a presença também no diálogo, numa conversa e numa reunião, tá bom? Então,
Quais são as consequências de um coordenador ausente na sala de aula? Vamos lá. Tem professor aqui? Coloca para mim. Tem professores? Eu, que a gente vai dando a dinâmica aqui. Espera um pouquinho só. A consequência maior de todas é a falta de motivação. Pois é. Quando eu sou professora e eu faço o que eu quero, eu trabalho, eu tenho a liberdade, tudo certo com a liberdade, com a autonomia, tem que ser dada, mas eu percebo também que em nenhum momento o coordenador, ele vem olhar o meu trabalho, ele analisa nem sequer para fazer um apontamento de melhoria ou apenas para validar o processo. Eu falo com propriedade. Eu dei aula por 5 anos antes de ser diretora por 10 anos, tá? E uma das escolas que eu trabalhei, eu sempre fiz um planejamento, eu sempre gostei de trazer projetos e estratégias. E eu redigia aquele projeto bem elaborado, mesmo já sabendo como eu queria aplicar, eu gostaria muito, eu queria e fazia questão que os meus líderes, coordenadores, eles tivessem acesso ao projeto que eu ia desenvolver naquela semana. Então eu passava horas ali redigindo com grandes detalhes e falava, olha a ideia que eu trouxe, olha o projeto que eu vou implantar. Ah, deixa aqui na mesa, quando der um tempinho eu olho. E aí? Isso motiva? Pergunto pra você, isso motiva, gente? Isso só me... Não vou falar pra você que me desmotivava, porque eu sempre fui uma pessoa... Ah, legal, tem professor e coordenador aí. Eu sempre fui uma pessoa que tive uma motivação intrínseca. Mas isso acontece com todo mundo? Não, não é simples. A grande maioria das pessoas precisam de uma motivação externa. E se você, enquanto coordenador, não para acompanhar um processo, não valida uma ideia, quantas vezes os professores, às vezes também, já falando da minha época de coordenadora, falavam assim para mim, Marcélia, quero desenvolver esse projeto aqui das Olimpíadas, dessa forma, faz assim, coloca aqui, quando der eu vejo. Quando der você vê, puxa vida, que descaso, não é? Eu não estou dizendo que você tenha que parar a sua rotina naquele momento, porque eu sei que às vezes não está nem com cabeça para isso. Mas o mínimo que você pode fazer é dizer assim, olha, professora, agora eu tô abarrofada com um problemão aqui, faz o seguinte, deixa eu olhar aqui na agenda. Olha lá na sua rotina, porque você tem que ter uma agenda, não é? E aí você verifica qual momento você vai poder ouvir de verdade aquela ideia e validar aquele projeto. Isso chama dar suporte. E também motiva a sua equipe. Agora, quando eu sou ausente, eu não tenho tempo para ouvir o meu professor, eu me preocupo mais com as questões burocráticas, que são importantes, mas eu não tenho equilíbrio na balança do pedagógico e do burocrático, as consequências é desmotivação, baixa produtividade, diminui o rendimento do professor e, consequente, o rendimento dos alunos. Vocês percebem, coordenadores, que o seu lugar não é só na sua sala, não é só na secretaria, não é só no portão acolhendo as famílias e atendendo os pais, porque eu sei que a demanda nesse momento é gigantesca, porque os pais estão com dúvidas e eu entendo que vai ter dia que é só isso, e vai ter semana que é só isso. No entanto, o que não pode acontecer é que isso vire um hábito e uma rotina, porque sem perceber, pouco a pouco, você, coordenador, vai estar construindo uma muralha e um abismo nessa relação. E quando esse abismo estiver bem amplo, gigante, e que essa muralha estiver forte e resistente, aí eu vou te falar, para você conseguir pular esse abismo e encontrar o professor, e o professor passar por esse abismo sem se machucar e te encontrar, aí é difícil. Você conseguir pular esse muro que você deixou construir para implantar um projeto, aí você vai falar assim, nenhum projeto eles aceitam, ou equipe resistente, eu não vou dar mais ideia nenhuma. Por quê? Será que você em algum momento também deixou de ouvir as necessidades do professor e agora, quando você quer apresentar algo, será que ele também não quer mais ouvir? Porque ele também se distanciou de você. Falar do relacionamento entre professores e coordenadores é de extrema necessidade. É por isso que essa aqui é uma das lives que eu mais gosto, porque eu amo o professor. E quando eu digo que eu amo de verdade, porque nas minhas veias corre sangue de professora. Eu fiz ser fã, não sei se alguém aí conhece, fui professora e eu amo essa profissão. Admiro e respeito e honro quem trabalha por transformar vidas através de conhecimento. E acredito que a única forma do coordenador conseguir implantar projetos, transformar o contexto, aprimorar o desenvolvimento dos alunos, é sim
construindo uma relação entre coordenador e professor e não deixando que as muralhas sejam fortalecidas por preocupar-se com questões burocráticas, porque eu sei que quando a gente está no cargo de liderança, as questões burocráticas, elas são imensas. São tantas que muitas vezes nos sobrecarrega de uma forma que nós não sabemos como lidar. E é por isso que você precisa ter este cuidado. O seu lugar é sim também, coordenador, na sala de aula, na intenção de ensinar os alunos, não diretamente, porque esse não é o seu papel, mas na intenção de dar suporte e orientar este professor. Tá fazendo sentido para vocês isso, gente? Coloca aí nos comentários. Se você está assistindo no gravado, deixa o seu comentário. Isso aprimora a minha entrega aqui para vocês a cada semana. Quando nós somos coordenadores e nos afastamos dos professores de forma inconsciente, por que de forma inconsciente? Você não vai propositalmente se afastar do professor. Não é algo que você fale assim, não, eu estou cansada, eu não vou mais atender professor. Não, você não vai perceber, gente. Eu falo com propriedade, eu estive 10 anos na liderança e muitas vezes eu deixei que esse muro fosse fortalecido porque as minhas preocupações com projetos, atendimento aos pais, era muito maior. E, consequentemente, eu fui me aproximando do burocrático, dos pais e fui me afastando dos professores. E aí, quando eu quis voltar atrás, às vezes o buraco já estava bem grande. Isso antes de eu entender que liderar com sutileza tem um formato e um papel muito mais importante e necessário, tá? Então, quando eu tenho essa consciência que vocês estão tomando agora, eu consigo perceber nas minhas ações do dia. Eu convido vocês agora a refletirem o seguinte: no seu dia a dia, quantas horas do dia de trabalho você dedica a dar um suporte para o professor, a fazer uma reunião, a orientar, a ouvir, a acompanhar uma aula, a analisar um plano de aula? Quanto tempo do seu dia? Agora eu quero que vocês pensem quanto tempo do dia de vocês é destinado para as questões burocráticas, em atendimentos, projetos, relatórios, documentos. Quanto? Coloquem aí, pensem e falem para mim aqui no chat. Vocês passam mais tempo cuidando das questões burocráticas e outras, atendimento aos pais e famílias, ou vocês passam mais tempo dedicando aos professores? Coloquem aí, como é que é para vocês essa balança? No momento que eu passo mais tempo com outras ações e não estou com o meu professor, eu estou deixando de dar suporte. E quando eu deixo de dar suporte, de orientar, de acompanhar o processo, de perceber pontos a serem melhorados, eu, consequentemente, eu vou ter o quê? Problemas, erros, falhas. E aí, o que vai acontecer? Mais tempo eu vou passar apagando incêndio. Vocês percebem? Porque quando eu deixo de supervisionar, e professores, eu volto a dizer, eles não querem ser vigiados, eles querem ser supervisionados. Pessoas, de modo geral, querem ser lideradas, não é isso? E aí, vamos falar pra mim, como é que é esse tempo de vocês? Mais com outras questões ou mais com os professores? Mais tempos em outras ações. E como eu disse pra vocês, não tá errado não, ô Clésia. Sabe o que acontece, Clésia? É algo inconsciente. Eu já fiz muito disso. E se a gente não tiver essa autoconsciência que vocês estão adquirindo hoje e estão adquirindo na jornada da liderança pedagógica. Gente, que noite foi ontem, hein? Primeiro dia de webinário, a gente falou tanto de liderar, qual é a diferença entre ser coordenador simplesmente e ser um líder pedagógico. Qual a importância disso, não é? Está sendo transformador. Tem alguém que acompanhou ontem o nosso webinário ao vivo? Hoje à noite tem muito mais. Quando eu estou, então, tomando essa consciência de que eu devo passar menos tempo com as questões burocráticas e mais tempo com os professores, sabe o que acontece? Resultados eficazes. E você vai ter, com certeza, menos problema a ser resolvidos. E você vai deixar de ser o famoso coordenador bombeiro. Porque antecipação é o poder. Reação é fracasso. Sabe por quê? Quando eu me antecipo e eu supervisiono, quantos problemas vocês conseguem evitar? Muitos. Fala a verdade, não tem vez que vem uma reclamação do pai e você fala, poxa vida, eu podia ter visto isso. Como é que eu não vi isso? Nossa, como eu deixei a chegar a esse ponto e eu não percebi que meu professor, ele não estava bem.
Caramba, eu estava tão preocupada com os protocolos de higiene, tô dando um exemplo aleatório, e eu deixei de me preocupar se aquela aula o professor estava explicando bem o conteúdo, e agora vem essas notas aqui, aonde, poxa, que reflexo negativo. Aí, se você tivesse, então, se antecipado, reação, não é? Você tivesse... Não é reação, se tivesse se antecipado, teria o poder de diagnosticar e diminuir e minimizar os impactos negativos e problemas gerados. É isso que acontece quando o coordenador está presente na vida do professor, seja na sala de aula ou no cotidiano escolar, quando ele também equilibra essa relação. E como eu disse, gente, vai ter dia que o burocrático vai sugar a sua energia. Vai ter semanas que isso vai acontecer muito. Nem dias, semanas. Mas você precisa não deixar que isso vire um hábito e uma rotina. Aí é que mora o perigo, certo? Olha, a Cissa tá falando o seguinte, que acompanhou até o final ontem o webinário e está impactada. Menina, você não foi demais, Cissa? Foi demais. E olha, vou falar que é só o começo. São 4 noites intensas da jornada. Se você ainda não se inscreveu para receber o link, vai lá na bio, se inscreva, você vai receber no e-mail, entra para o grupo do WhatsApp. Então, quando você fizer a inscrição, procura no seu e-mail, no spam, na lixeira, um e-mail de confirmação. Aí você vem para o grupo do WhatsApp, porque fica mais fácil de você receber os links. E detalhe, não é só os links que tem nos grupos não, gente. Eu entrego muito mais do que tem lá no webinário. Entrego dicas, livros. Então, olha, foi incrível, a Ana Clara tá falando também. Foi mesmo, Ana Clara. Ontem eu falei para vocês e vou repetir aqui. Qual é o valor que não pode ser pago em quantia monetária financeira? O nosso valor, meu e da Carol, são vocês. É ver essa transformação do coordenador em líder. Quantas vezes o coordenador ele pensa que estar no cargo de liderança já o torna um líder? Não é? Não é assim. Quando eu iniciei, eu pensava, agora eu sou o líder, eu ocupo um cargo de liderança. Não, 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 gente. Ser líder é lapidar pessoas. É o que a gente está falando aqui. É lapidar o professor. Ser líder é motivar, é viabilizar projetos e processos, é supervisionar e acompanhar o processo do professor no processo de ensino e aprendizagem com feedbacks assertivos e não críticas construtivas que não constroem nada. Não é isso? E vocês estão despertando a semente da liderança. Muitos já atuam como coordenador há muitos anos, mas o dia a dia, gente, o desgaste emocional, o desgaste físico é tanto, as questões burocráticas são gigantescas, que os princípios da liderança, eles vão se perdendo. Não que você que está há 10 anos na coordenação, tem alguém aí há muito tempo? Há mais de 5 anos, tem alguém aqui que me acompanha e está mais de 5 anos na coordenação? Não é que você não seja um líder, mas com certeza, na sua caminhada, alguns princípios da liderança, eles foram se perdendo, não é? Então, a jornada da liderança, ela também é para você que atua há muito tempo, redescobrir os seus princípios, fortalecer internamente, para fortalecer a sua equipe. Estamos vivendo uma nova era da educação, onde mudou o comportamento humano, onde mudou o processo de ensino-aprendizagem e, consequentemente, o processo de liderança. Ontem a Carol explicou brilhantemente para vocês as inteligências necessárias para a educação 4.0. Então, vai lá, participa da jornada. Não vou ficar falando aqui porque hoje à noite está muito incrível. Eu espero vocês lá. E vamos voltar aqui para o nosso foco, que é o quê? O coordenador na sala de aula com o professor. Deixa eu só ler uns comentários aqui e a gente já continua. Grata demais por conhecer vocês e nós também, por estarmos aqui conectados. Acompanhar o trabalho do professor e dar feedbacks assertivos. Vou dar um exemplo aqui, tá? De feedback assertivo. Eu já falei em outras lives, mas como a gente está falando aqui desse acompanhamento, é muito natural fazermos críticas construtivas ao invés de feedbacks assertivos. Natural não significa que seja o certo e nem o correto, mas o automático, a gente faz o quê? Críticas construtivas. Qual é a diferença de críticas construtivas e feedbacks assertivos? Vamos lá. Quando eu faço uma crítica, eu simplesmente faço um apontamento, não é? E quando alguém fala assim, olha, mas Marcela, é só uma crítica construtiva, eu vou de verdade ouvir com bons, eu vou aceitar com bons olhos?
automaticamente o meu cérebro ele vai criar uma barreira e ele vai falar, lá vem. Nossa, nada do que eu faço tá bom. As coisas boas que eu faço ninguém leva em consideração. Agora, um errinho já quer me apontar. É natural nós, seres humanos, nos blindarmos quando ouvimos a palavra crítica. Ela não soa significativamente bem e ela não me acrescenta enquanto profissional. Agora vejam a diferença. Marcélia, deixa eu te falar um feedback sobre aquela ação, aquela postura. Olha, feedback, ele traz um apontamento, mas ele também vem acompanhado de uma estratégia. Eu acredito que possa ser melhorado. Por quê? E ele acompanha um motivo. Por quê? Desta forma, os resultados serão melhores. Nisso eu aponto uma evidência. Eu sugiro essa estratégia. E o que você, Marcélia, tem a me dizer referente a isso? Poxa, olha, realmente eu não tinha parado para analisar sobre esse ângulo e faz sentido. Isso. O outro profissional que está recebendo o seu feedback, ele já vai aceitar de outra forma, e o seu cérebro vai dizer assim, preciso melhorar, não é? Mesmo que de repente o professor, ele fale assim para você, não, eu não vejo dessa forma, não. Você não vê dessa forma, entenda o seu ponto de vista. Aí você dá um outro exemplo. E ele pode até apresentar resistência, mas sabe de verdade o que vai acontecer nos próximos dias? Ele vai mudar. Ele vai mudar, mesmo que ali na sua frente ele não te afirme isso, ou não concorde com a sua opinião. E tá tudo certo, porque somos seres humanos de opiniões divergentes. Mas pode ter certeza que você já plantou ali a semente da melhoria, a oportunidade de crescimento do profissional. Porque o feedback assertivo, ele dá oportunidades do profissional aprimorar, não é? Porque quando eu faço uma crítica, qual é a chance que eu tenho de melhorar? Quase nenhuma. Quando eu dou um feedback, qual as chances de eu melhorar? Muitas, porque agora eu vi onde é que estava o meu erro. Você me propôs uma estratégia, pensamos juntas qual melhoria e juntas vai melhor. E eu me comprometo com a melhoria. E você pode fechar com a seguinte pergunta no feedback assertivo, tá? E o que você vai fazer de diferente de agora em diante? O que você pode fazer de melhor diante disso? Faz sentido para vocês? Nós, da Midas Educação, acreditamos que liderar é o caminho entre coordenadores e professores. Liderar com sutileza é um método eficiente que diminui muitos dos problemas que você, coordenador, está cansado de resolver no dia a dia. Você fica frustrado quando você não consegue plantar um projeto. Não é horrível quando você tem lá, vamos falar assim um exemplo bem simples de projeto de desfraude. Vamos lá, projeto de desfraude da educação infantil. Aí você passa a noite ali pesquisando, material, você pega vídeo para montar o slide, aí você monta o bilhete para a família. Gente, seguinte, eu tive uma ideia, amanhã a gente vai começar um projeto do desfraude, olha que lindo. Aí você passa o vídeo para explicar a importância. Aí você fala o porquê, você entrega material impresso. E aí? Você pergunta assim para os professores, empolgada porque a ideia foi sua e você trabalhou em cima dela e você acredita que seja o caminho. E o que vocês acham? E eu, de verdade, posso ser sincera? Mas assim, né? Posso ser bem sincera? Ai, vai dar certo? Não. Eu concordo com ela, viu? Vai dar certo mesmo não, porque já pensou isso no dia a dia? Aí a outra vira e continua. Não vai dar mesmo, gente, porque assim, nossa, já tem isso, já tem aquilo outro, dá agora mais um projeto. Aí você, coordenador, faz assim. Tem duas alternativas, ó. Se você é um coordenador que trabalha com autoritarismo, e eu não estou dizendo que é ruim e nem errado. Estou dizendo que tudo tem consequência. Eu falei para vocês isso ontem, né? Não é errado você, quanto coordenador, que atua como imposição, com autoritarismo. É o seu direito, mas você irá colher os frutos desse autoritarismo a longo prazo. Agora, se você age como líder, você também vai refletir. Então, vamos dar os dois exemplos nessa situação. Um coordenador que age com autoritarismo e um coordenador que agora é líder, que nós estamos formando aí na jornada, certo? Ai, não vai dar certo não. Ai, não vai dar mesmo não. Vixe, mais uma. Ou então troca de olhares, né? Se eles não têm essa liberdade de falar, olha, bufa. E aí você age com autoritarismo, sabe o que você vai dizer? Olha, entendi os problemas que vocês estão trazendo, mas é o seguinte, a partir de amanhã eu quero ver esse projeto, vou passar olhando se está sendo executado e sinto muito, se você não concorda, aí a gente vai ter que tomar outras providências. Agora, se você é um líder, você vai falar, mas por quê?
que você acha que não vai dar certo? Ah, eu acredito que não vai dar certo por conta das famílias. E se a gente conscientizar os pais? Vamos fazer um trabalho de conscientização com as famílias? Então você ouve a evidência de que o professor está trazendo que não é um bom projeto e você rebate com uma estratégia e não com a imposição. Olha a diferença. Olha a diferença. No primeiro coordenador, aquele que falou vai ser assim, pronto e acabou, ele vai implantar o projeto? Certeza que ele vai, a trancos e barrancos. Mas sabe o que vai acontecer com o projeto? Ele vai acontecer de forma eficaz? Pouco eficaz. Porque quando eu faço algo pela obrigação, eu não tendo a dar o meu 100%. Eu vou dar ali o que for possível. Faz sentido isso para vocês? Já passaram por essa situação? Tudo isso aqui é real, né, gente? É muito real. Já me vi nessa situação enquanto professora, já me vi nessa posição enquanto coordenadora. Sei dos dois lados da moeda e sei também o impacto que isso tem. Fez sentido para vocês? Eu já vou dar aqui o que vai acontecer com o outro coordenador, hein? Gostei dessa história, vamos lá. E aí o outro coordenador que age como líder, que são vocês que estão participando da jornada da liderança, ele fala o seguinte, olha, talvez não dê certo mesmo, mas podemos conscientizar as famílias. Aí o professor vai falar, é verdade. Aí o outro vai falar, mas dá muito trabalho. E o que é que não dá trabalho? A criança fazendo a roupa, xixi, ter que trocar a fralda vai dar trabalho também. Mas ao mesmo tempo que a criança aprender esse desfraude, vai dar menos trabalho a longo prazo. É verdade. Já que vai dar trabalho mesmo, então vamos nesse aqui. Vocês percebem? E aí o projeto ele vai ser realizado com sutileza, com eficácia, com produtividade. Inclusive, esse é o tema do nosso último webinário. Quinta-feira, o tema do último webinário é os segredos para você implantar um projeto e lidar com o confronto da equipe, com a resistência da equipe de forma sutil e conseguir superar essa barreira. No último webinário também, eu vou trazer técnicas e estratégias para trabalho em equipe. Gente, trabalho em equipe é tão bonito o nome, né? Trabalho em equipe a gente já faz aqui. Será? É fácil falar, a teoria é linda, mas a prática do dia a dia é árdua. Não é fácil implantar projetos, não é fácil desenvolver um trabalho em equipe, mas eu digo para vocês, é bem possível, porque a falta e a consequência de não ter um trabalho em equipe e não implantar um projeto, os prejuízos, eles são muitos maiores. Então, quando você, voltando para o tema de hoje, hein? Quando você, coordenador, não participa ativamente da sala de aula do seu professor, e quando eu digo sala de aula, eu quero que vocês ampliem o olhar. É sala de aula presença física? Não. É do mundo da sala de aula. É tudo aquilo que acontece naquela salinha virtual, é tudo aquilo que acontece naquelas paredes. Quando você deixa de participar, as consequências elas são gigantescas. Só que muitas vezes, com o passar do tempo, essas consequências elas vão se agravando e tomando proporções que você não vai mais conseguir voltar atrás. E como é que você faz isso, então? Nunca é tarde. Se você já é um coordenador há muito tempo e se você está iniciando agora, não importa o tempo de experiência, nunca é tarde. O importante é você construir essa relação de forma amigável. Como? Sendo um líder que sabe agir, um coordenador que não ocupa apenas o cargo de liderança, mas ele age com liderança. Olha, até rimei, gente, rimei, ó. Um coordenador não é um coordenador que apenas ocupa um cargo de liderança, mas que exerce seu papel na liderança. E é isso que eu quero falar para vocês. Essa foi a mensagem dessa live, tão leve, tão prazerosa, um bate-papo no programa, na sala de aula com o professor, que acontece todas as terças-feiras, ao 12h15, tá bom? Então, na próxima semana, um novo tema, mas sempre nessa questão de levar uma ponte, construir do coração do coordenador ao coração do professor. Espero vocês hoje à noite no webinário, estejam preparados, coloquem o celular para despertar, assistam pelo computador para que vocês estejam mais focados. O celular sobe alarme, lembrete, o WhatsApp, e isso tira o seu foco. Aproveite essa oportunidade tão rica de crescimento para você e para sua equipe. Obrigado por você estar aqui e lembre-se, ser líder dá muito trabalho. Estar presente na sala de aula do professor é muito difícil, mas com certeza, não estar presente na sala de aula e não contribuir com o seu professor é muito pior, será muito mais difícil e com certeza mais problemas vocês terão. Então, fica aí a reflexão, uma ótima tarde para vocês, aguardo vocês à noite, às 20 horas. Tchau, tchau.